Rin Torsaka é uma das 7 magas escolhidas que invoca Archer, um servo poderoso para ajudá-la a vencer a Guerra do Santo Graal contra outras magas e seus servos, realizando qualquer desejo. Após perder o pai em uma Guerra do Santo Graal anterior, Rin vive sozinha em sua mansão, buscando força para convocar um servo forte e vencer a próxima guerra. Após ganhar força suficiente para o ritual, ela tenta invocar o servo, mas nada ocorre. Ao terminar, escuta um som alto e o segue até achar um homem alto de cabelos brancos, Archer, em uma sala destruída. Rin diz a Archer que o convocou e faz um pacto que os liga por um contrato mágico. No dia seguinte, ela vai à escola com Archer e logo nota que algo está errado na área. Após a escola, ela investiga e encontra selos mágicos. O arqueiro diz que, se ativados, todos morrerão. Eles começam a desativar os selos, quando um homem de terno aparece. Rin fica impressionada com sua lança, mas sabe que resistir é crucial. Ele aponta a lança e ela percebe sua força. Começa a correr, mas ele a alcança e ataca. Ela habilmente consegue se esquivar dos golpes e usa um feitiço para pular magicamente do prédio. Archer a pega antes que ela atinja o chão e começa a fugir com uma velocidade incrível. O cara rapidamente os alcança e tenta atacá-la, mas Archer se interpõe e bloqueia o ataque. Ela diz a Archer para dar uma surra nesse homem usando sua espada de tamanho médio. Archer imediatamente se transforma em um Super Saiyajin e corre para um ataque massivo. Eles travam uma batalha feroz. Faíscas voam quando suas armas se chocam. Continuam lutando. Archer se afasta, mas Lancer logo o alcança e ataca furiosamente. Sem pausa, Archer salta e lança Lancer para trás. Mesmo bloqueado, Lancer sorri e ataca Archer em alta velocidade, quebrando sua espada média, provando que o tamanho importa. Antes que ele possa terminá-lo, Archer invoca mais 2 espadas e o derruba. A luta prossegue enquanto Lancer quebra as espadas, mas Archer continua invocando mais de seu enorme arsenal. Lancer prepara seu ataque final contra Archer, mas de repente, vem uma figura estranha correndo pelos corredores. Ele imediatamente a persegue para eliminar testemunhas e Rin o segue. É Shiro, outro aluno que, ao ver a batalha, foge do Lancer. Enquanto se esconde no corredor, é esfaqueado pelo Lancer, que diz não poder deixar testemunhas e sai enquanto Shiro sangra até morrer. Ela chega ao corredor, horrorizada ao ver o corpo de um aluno no chão. Pega seu pingente e usa uma magia poderosa para salvar e reviver Shiro, que estava quase morto. Antes de voltar para casa, Rin deita no sofá, mas Archer avisa que Shiro ainda está em perigo, pois Lancer tentará matá-lo novamente. Assustada, ela pede a Archer que a leve até Shiro para salvá-lo. Enquanto isso, Shiro está em seu quarto escuro, sem entender o que aconteceu, quando sente a presença de um inimigo e desvia do ataque do Lancer. No momento certo, Shiro decide revidar, pega um papel macio e usa magia para endurecê-lo. O Lancer afirma ser mais forte e ataca Shiro, acertando seu braço antes de expulsá-lo da sala. Shiro corre, mas é lançado no quintal antes que o Lancer se transforme em Ronaldo e o chute para longe. A vara de Shiro amolece, e o Lancer dá um golpe final, derrubando-o. O Lancer diz para ele expressar seus últimos desejos e se prepara para matá-lo. De repente, a área se enche de magia, e uma garota é convocada, atingindo o Lancer. Ela se apresenta como Saber, agora serva de Shiro, chamando-o de mestre. Shiro olha surpreso antes de saber sair para lutar com o Lancer. Ela parece ter vantagem, empurrando o Lancer com ataques implacáveis, dizendo que já viu lanças maiores e mais duras. Dias. Isso irrita o Lancer, que tenta atacá-la novamente, mas erra e a derruba no chão. O Sabre ainda está vivo, mas a clareza pós-luta atinge o Lancer, que decide recuar. Saber pede a Shiro para ficar, pois sente outro servo próximo e corre à noite. Enquanto isso, o arqueiro levava Rin para encontrar o Lancer, mas é atacado por Saber. O arqueiro impede o ataque antes que eles se enfrentem e algo ruim aconteça. Shiro chega e ordena que Saber pare de lutar. Saber o chama de idiota e pede que a solte, mas Rin ordena que parem. De repente, Rin aparece e cumprimenta Shiro, dizendo que não quer machucá-lo. Shiro a leva para sua casa, esperando se aproximar, mas Rin o impede, chamando-o de camponês por quebrar as janelas. Ele explica que o Lancer o atacou e causou o dano, sem saber como consertar. Rin começa a se exibir para ele, mostrando suas habilidades mágicas ao consertar a janela com palavras sem sentido. Eles entram e Rin percebe que Shiro não sabe nada. Ela explica sobre a Guerra do Santo Graal, onde 7 mestres lutam pelo Santo Graal, que realiza qualquer desejo,
Rin decide levar Shiro a uma igreja à noite, fazendo-o pensar que vão pecar. Mas ela o leva a um padre chamado Karai, que pergunta se ele foi cortado antes de expulsá-los. Enquanto voltam, Rin diz a Shiro que são inimigos na Guerra do Santo Graal, mas Shiro tem medo e não quer lutar. De repente, uma loli de cabelos brancos surge com o Rei Fígado atrás. A garota se apresenta como Ilia e seu grande servo como Berserker. Rin reconhece o nome rapidamente e informa ao grupo que servos da classe Berserker podem, em força bruta, derrotar todos os outros servos sozinhos. Rin diz a Shiro para fugir, mas Mama Dengri não recua e decide lutar. Galoli ordena que King Kong ataque, e ele salta no ar para esmagá-los, mas é atingido por flechas antes de ser atacado pelo arqueiro. Mesmo assim, o Berserker não se incomoda e pula em Shiro, mas é parado pela Saber de Gilate. Ela ataca com sua espada, lançando-o para trás antes de saltar para atacar. Desta vez, o Berserker a derruba. Ela fica furiosa e mostra sua força como chefe feminina. Em 1 contra 1, ela se choca com a espada do Berserker, pula nela e tenta matá-lo. O Berserker se move mais rápido do que o esperado e usa sua fúria para desferir um chute poderoso que faz Saber voar. Saber e os arqueiros ficam impressionados com sua agilidade, e Rin ordena que Archer derrube o monstro. O arqueiro acerta um grande golpe, mas não afeta o Sasquatch, que permanece firme. Ele foca no corpo de Saber e a ataca com força total, enquanto Ellie a derruba no ar antes de jogá-la no chão. De alguma maneira, Saber consegue bloquear o golpe, mas o humilde grita para que o gorila evapore Saber. Rin percebe que Shiro é um perdedor patético. Então, ela corre em direção à batalha e lança alguns cristais mágicos no Berserker, o que interrompe seu movimento. O arqueiro aproveita a oportunidade para disparar flechas completas. Há uma grande explosão. Mas mesmo após isso, essa fera ainda permanece lá, emitindo vibrações de Yujiro Hama. Ele ataca Saber novamente e eles lutam nas ruas, enquanto Shiro fica parado, sem ação. Rin o chama de covarde e diz para voltar para sua mãe antes de correr atrás deles. Inspirado por Andrew Tate, Shiro tenta ser um top G e segue a luta, vendo Saber lutar para enfrentar o poder do monstro. Saber salta e dá um golpe forte, mas Berserker bloqueia e a empurra para um cemitério, pronto para outro confronto. Enquanto isso, Rin segue a garota antes de atacá-la por trás, de forma traiçoeira. A garota bloqueia os ataques rapidamente e diz que Rin parece feia e patética. Isso deixa Rin furiosa, e ela começa a atirar como uma americana, mas a garota bloqueia facilmente os tiros e manda seus pássaros atrás de Rin. Rin tem medo de pássaros, então foge enquanto tenta atirar neles e acaba caindo em um buraco. Ela se levanta e enfrenta a Loli. Usa uma pedra preciosa para criar um escudo verde e inicia uma sequência de mortes, até sua barreira ser quebrada por uma espada etérea lançada pela Loli. Ela cria outra espada da sua bunda e tenta fazer shish kebab em Rin. O arqueiro acorda e abate a espada, salvando Rin. Ela se esconde na floresta, refletindo sobre como é terrível que seu servo se esconda da batalha. Ao avistar Shiro correndo, ele proclama ser um Top G certificado. No entanto, ela o empurra, dizendo que ele ainda é apenas uma pequena bitch. Nesse meio tempo, Saber está envolvida em uma intensa luta contra o Berserker, e desta vez consegue acertar alguns golpes. Escondida atrás de pedras, Saber se prepara para atacar o Berserker com ainda mais força e determinação. Shiro e Saber se divertem antes de um ataque final. Eles atacam, Saber vira um foguete e quase apunhala o coração do Berserker, mas ele bloqueia com a mão. Ele tenta atacá-la, mas Saber endurece sua espada e explode o Berserker, que cai sem vida. De repente, ela vê os dedos dele se movendo, enquanto Archer diz a Rin para sair dali antes que ele crie uma lança gigante e atire. O homem gordo é atingido. Tudo explode, mas a monstruosidade ainda vive. Loli decide que já teve o suficiente e volta para o cochilo com seu gorila de estimação. Saber segura a mão de Shiro e pergunta se ele está bem. Como ele nunca tocou em uma mulher, começa a vomitar sangue e desmaia. Na manhã seguinte, Shiro acorda, vê Rin em seu quarto e fica animado, achando que conseguiu. Mas Rin sai do quarto antes de dizer que ele morrerá virgem. Ele vai ao dojo e encontra Saber no chão, que diz que ele tem uma habilidade de autocura especial, usada ontem à noite. Ela diz que precisam matar os 7 mestres para ganhar o Santo Graal, pois tem um desejo. Entram para tomar chá e Saber explica que as 7 classes são Lancer, Archer, Rider, Caster, Assassin e Berserker. Mais tarde, vão à escola de Shiro, onde ele mostra o local a ela antes de decidirem voltar para a noite. Ao tirar os sapatos do armário,
Mitsu, um velho amigo, pergunta se ele voltará ao clube de arco e flecha. Sem boas lembranças, ele recusa educadamente. Ele retorna para casa com sua júnior Sakura e Fuji, a filha do proprietário que mora com ele. Às vezes, elas se assustam com o fato de saber segui-las, então perguntam quem ela é. E Shiro mente dizendo que ela é uma amiga de seu pai que ficará com ele. As garotas logo perguntam se ele vai transar com ela, mas ele nega. Todos voltam para casa, onde Sakura volta à cozinha para preparar o jantar. Enquanto Shiro se diverte com 3 belas mulheres, Rin está emo e matando demônios, em um prédio abandonado. Por algum motivo, ela é atacada por um demônio estranho, mas nossa garota o derrota com um único golpe, transformando-o em pó e cheirando-o antes de seguir em frente. Archer e Rin entram em uma sala onde encontram vários funcionários de escritório desmaiados em suas mesas, e após chamar a ambulância, vão para o telhado, onde Archer diz a ela que sente que isso é obra do Caster. Ele pergunta por que ela não mata Shiro, já que ele é um mestre. Ela diz que lidará com ele depois, pois ele não é ameaça. Shiro acorda no dia seguinte e se prepara para ir à escola. Saber o segue novamente, mas ele pede que ela fique, pois estará seguro na escola. Saber tenta argumentar, mas cede e concorda com seu mestre. Na escola, ele encontra Rin no corredor, que parece estar em sua época do mês. Ela olha para ele com nojo sem razão e se afasta irritada. No intervalo do almoço, ele vai sozinho para a sala de descanso, onde outro nerd virgem comenta que não dormiu bem. De repente, um professor entra, chama o nerd e dá algumas instruções. O nerd conta a Shuro que Mitsu, amiga do clube de arco e flecha, está desaparecida desde ontem e foi vista pela última vez com Shinji, irmão de Sakura. Shiro retorna à aula e percebe que Shinji está ausente. Após a aula, ele encontra Sakura e pergunta se ela tem notícias de Shinji ou Mitsu, mas ela não sabe de nada. Um anúncio instrui os alunos a irem para casa ao final das aulas, mas Shiro, desafiando as regras, continua na escola. Enquanto caminha pelos corredores, ele encontra Rin, que parece estar sempre irritada sem razão. Ela o chama de idiota e pergunta o que faz na escola sem saber. Ele diz para guardar a armadilha, pois mestres não lutam com outros por perto, mas ela diz que não há ninguém agora. Shiro recebe sinais confusos e pensa que ela vai se tornar homem, mas Rin só puxa as mangas e revela um código de barras no braço, como o exterminador. Ela diz que ele errou ao vir sozinho, pois não pode se defender, nem da Girl Boss. Ela ataca e ele desvia antes de fugir, enquanto Rin tenta acertá-lo, atingindo seu braço. Ela atira de novo e erra, enquanto ele desce as escadas zombando da mira dela. Rin pula e atira nele, mas ele corre para uma sala de aula e se tranca. Rin ativa sua parede, corta e começa a bater na parede do pobre coitado, enquanto ele usa uma mesa reforçada com magia para bloquear. O tiroteio para, causando-lhe TPT por estudar em escola americana. Ele pega uma vara e a endurece quando Rin joga um cristal forçando-o a sair e dar uma volta nela. Rin diz que a vara dele é muito macia e pequena, e pede que abaixe a arma antes que ela o mande embora. Mas Shiro se orgulha de seu tamanho e fica ali desafiador. Ao ouvir um grito, correm escada abaixo. Fora do prédio, encontram uma garota inconsciente, com dificuldade para respirar. Rin percebe que um servo sugou sua mana, deixando-a sem energia. Ela pega um cristal para salvá-la, quando Shiro sente algo e empurra Rin, levando um tiro no braço. Ele fica sangrando ali e diz para ela salvar a garota, enquanto ele avança para dentro da floresta com seu bastão de confiança. Ao entrar na floresta, ele acaba sendo atacado por uma serva, que salta no ar e o ataca novamente. No entanto, ele consegue se esquivar. Ela se prepara com sua faca e o ataca, mas ele bloqueia o ataque e o chute antes de empurrá-la para trás. Ela o pendura em uma árvore e caminha em direção a ele, cheia de raiva. Ele tenta acertá-la com a vara, mas ela torce seu braço e enfia a vara em sua bunda antes de matá-lo. Rin chega e começa a explodir novamente, forçando-a a se afastar e libertando Shiro, que cai no chão. A serva desaparece enquanto Rin corre até Shiro, pega seu lenço e faz um curativo em seu braço, dizendo que a garota está a salvo. Após ser curado, Shiro se levanta, aponta sua vara para Rin e está pronto para lutar. Mas as mudanças de humor de Rin estão loucas hoje. Ela diz que não quer mais lutar e pede que ele vá à sua casa. Ele acha que vai transar, mas Rin só quer trégua. Shiro ainda está irritado com seus comentários, então ela se desculpa por chamar suas varas de pequenas e concorda que são medianas, o que o deixa feliz, e eles se cumprimentam. Ela sugere que trabalhem juntos para eliminar os outros jogadores antes de se enfrentarem. Shiro responde que só conhece magia de fortificação, pois seu pai saiu para comprar leite e não lhe ensinou mais. Mesmo assim, Rin decide se aliar a ele para ganhar o Santo Graal. Mais tarde, naquela noite,
ele percebe que está sendo seguido pelo arqueiro, que se revela e diz que Rin o enviou para Babi-Setim. Shiro fica irritado e o desafia para um duelo, mas Archer não gosta de intimidar perdedores e se recusa a lutar. Shiro pergunta o que ele quer do Santo Graal, mas Archer diz que não tem interesse, assim como os outros servos, exceto Saber, que talvez queiram os brincos. Ele explica que os servos são forçados a lutar nas batalhas dos mestres, e quando a guerra acaba, todos desaparecem. E não dá em nada. Shiro diz que não gosta de seu traseiro emo, e o arqueiro some, deixando-o só. Shiro volta para casa, onde seu harém o espera. Fuji informa que Mitsu foi encontrada e está em casa, pois perdeu parte da memória. Isso o faz lembrar da serva com quem lutou, mas ele esquece, e vai ao dojo encontrar Saber. Ele conta a ela sobre seu dia, e diz que há outro mestre na escola além dele e Rin. Decidiram se unir para derrotá-lo. Saber não se importa, e se levanta com uma espada de madeira para ensinar-lhe combate. E ele concorda. No dia seguinte, na escola, ele vê Shinji zombando de Mitsu, chamando-a de Bimba. Isso irrita Shiro, que manda ele calar a boca, antes que enfie algo lá. Shinji começa a falar besteiras, e então Shiro o segura. No entanto, o sino toca, e eles retornam para suas atividades. Mais tarde, ele e Rin se dirigem à biblioteca para buscar fontes relacionadas ao campo mágico. Shiro acaba encontrando coisas escondidas, o que a impressiona bastante. Juntos, desativam círculos mágicos que poderiam prejudicar os alunos. Rin decide ir para casa, enquanto Shiro permanece na escola, sozinho, sem amigos. Mas, Shiro encontra Shinji, que é um tolo e mestre, admitindo ter colocado os campos mágicos. Shiro o acusa de atacar a garota, mas Shinji afirma que foi sua serva, e que ele não se envolveu. Ele encara Shiro e sugere que façam uma aliança para derrotar os outros mestres. Mas Shiro recusa essa proposta e decide ir embora. De volta para casa, ele é espancado por Saber durante o treino, e à noite, fica sozinho no galpão tentando praticar sua magia. Sua concentração está baixa, e a madeira é destruída. Saber ouve e entra no galpão para vê-lo praticar. Ele tenta tocar suas pedras, mas as quebra acidentalmente, e Saber decide deixá-lo sozinho. Shiro adormece no galpão, enquanto fios finos viajam pelo céu noturno e se enrolam nele. Ele tem visões estranhas, e ao acordar, está em um templo abandonado com um servo à sua frente. Em casa, Saber sente algo e descobre que Shiro sumiu. Ao perceber o rapto perto do templo, a serva se revela Caster e diz que ele é o mestre mais fraco e patético, e que tomará toda a sua mana. Enquanto isso, Saber o rastreia e encontra o campo de força no templo. Ela sobe as escadas para salvar seu filho, mas vê outro servo no topo, um assassino. Ela manda ele sair, mas ele se recusa e pega uma lâmina longa, pronto para lutar. No templo, a lançadora começa a extrair mana dele quando de repente, muitas flechas caem sobre ela, que se esquiva recuando. Archer salta à frente dele e diz para ficar onde está, pois vai se enfurecer agora. A conjuradora parece surpresa ao ver Archer e se irrita com sua intervenção, mas Archer permanece calmo, já que lida com uma mestra que é uma bruxa. Ela está irritada com o assassino por não impedir Archer, mas ele revela que o assassino deve ser forte, pois enfrenta Saber agora. De volta à escadaria, Saber ataca o assassino, mas ele bloqueia e contra-ataca, empurrando Saber para trás. Ela ataca de novo, resultando em um grande confronto, mas é novamente empurrada. O assassino elogia suas habilidades, dizendo que ela estaria morta se não fosse tão forte, enquanto Saber não acredita que esse servo iguale suas habilidades com a espada. No topo, Archer pergunta a Caster se o mestre dela e o do assassino estão colaborando, mas ela, a garota, ri e diz que não tem mestre. O assassino é seu servo. Isso choca Archer, que fica furioso por ela quebrar as regras, mas ela diz que regras são para perdedores e que é forte para fazer o que quiser. Archer descobre que um mestre deve tê-la convocado, mas era fraco, e ela o controlou, convocando seu próprio servo. Caster responde que tudo é justo no amor e na guerra, mas Archer diz que nem seus pais sabem disso, o que a irrita muito. Archer ataca, e antes que a Caster reaja, ele a corta em pedaços e ela desaparece. Mas ela já estava no ar, e usa círculos mágicos para disparar contra ele. Ele bloqueia enquanto Shiro já está no chão. Archer pede um sanduíche, irritando-a, e ela dispara outra vez, mas ele se esquiva e pula para acabar com ela. Ela usa magia contra ele novamente, mas ele consegue desviar. O conjurador tenta atacar Shiro, mas Archer intervém e o salva. A conjuradora lança outro ataque, mas Archer rapidamente foge e desvia, empurrando Shiro para fora de uma armadilha mágica. Archer então fica preso,
e a conjuradora se prepara para atacá-lo. De alguma forma, ele consegue lançar 2 facas em sua direção, o que ela é obrigada a se defender, liberando Archer da barreira mágica. Ela ataca Archer novamente, mas ele escapa em um movimento lento, puxando uma enorme flecha e disparando com toda a sua força. Ela tenta bloquear com magia, mas não consegue e é destruída. Nesse meio tempo, o assassino percebe que sua mestra está em perigo. Ele ordena que Saber finalize a luta e se prepara com a espada em mãos. Saber sente que morrerá se não usar todo o seu poder. Ela revela sua espada, mas o Assassin a atinge antes que reaja, e ela cai da escada. No templo, Caster mal está viva e pergunta a Archer por que não a mata. Ele diz que queria salvar aquela idiota, não matar. Ela se cura, os chama de idiotas e os convida para sua equipe, mas eles recusam, pois Archer diz que ela, a esposa de Shiro, será espancada se encontrar o Berserker. O Caster diz para não se importarem antes de voar, enquanto Shiro pergunta a Archer por que a deixou ir. Archer responde que quer que ela continue, para ficar forte o bastante para derrotar o Berserker. Depois disso, poderão acabar com ela. Enquanto isso, Saber se levanta de novo, impressionando o Assassin, que diz que dominou a técnica sozinho e corta Leaf sem razão. Por outro lado, Archer diz que não liga para quantos humanos Caster mata, enfurecendo Shiro, que tenta socá-lo, mas é bloqueado. Shiro chora como bebê e se afasta, mas Archer saca a adaga e o golpeia pelas costas. Shiro cai sangrando e tenta se afastar, mas Archer o segue e golpeia de novo enquanto desce as escadas. Saber percebe o que está acontecendo e imediatamente corre em direção a ela, enquanto o Assassin embainha sua espada e diz que eles lutarão em outro momento. Saber se vira para o Assassin e agradece por não ter atacado, afirmando que ele é um oponente muito forte e digno. O Assassin sente o mesmo em relação a ela. No entanto, Archer parece estar cansado da situação e ataca Saber sem aviso prévio, mas o Assassin rapidamente bloqueia o ataque e a salva. Eles conversam brevemente, mas Archer ataca Assassin, e eles duelam rapidamente, trocando muitos golpes, enquanto Saber decide se retirar. Saber o leva de volta e o cura, explicando sobre Caster e que Archer o deixou ir. Saber diz que, se ele se esforçar, pode ser tão bom com a espada quanto Archer. E ele concorda, pedindo um treinamento rigoroso na arte da espada. Na manhã seguinte, ele acorda após sonhar com poderes especiais e vai ao dojo para treinar com Saber, que o derrota, mas diz que ele foi bem. Ele usa as técnicas de Archer, o que irrita Saber, e mesmo após dizer que não trapaceou, ela sai correndo. Depois, ele se levanta com as 2 espadas e começa a treinar. Mais tarde, ele volta à escola e Shinji parece lançar olhares estranhos. No intervalo, Rin o chama para o telhado, onde conversam sobre ontem. Rin pede desculpas pelo que Archer fez e promete que não se repetirá, enquanto Shiro diz que não está com raiva. Depois, Rin mostra seu código de barras, e Shiro quer alugá-la por 1 hora, mas ela revela que pode. Rin é uma das magas mais antigas do mundo, usando cristais para guardar magias poderosas, permitindo-lhe usar uma vasta gama de magias. Ele parece impressionado quando ela menciona suspeitar de outro mestre na escola além deles e Shinji. Antes de continuarem, uma explosão repentina abala a escola e um campo de força de Shinji cobre a área, com um olho gigante surgindo no céu. Rin e Shiro descem rapidamente. Shiro já se sente fraco, mas persevera e abre a porta da sala, encontrando todos os alunos inconscientes no chão. Rin parece chocado ao entrar e ver que ainda respiram. De repente, Rin grita quando um esqueleto surge do chão com uma espada. Shiro corre com sua vara e dá um tapa. Enquanto Rin o ataca com magia, muitos esqueletos surgem do chão. Shera percebe que não pode lutar e força Saber a se teletransportar. Na escola, Saber chega elegantemente e destrói os inimigos em 1 segundo. Ela olha ao redor e diz que sente um servo no andar deles. Ao ouvir isso, Rin tenta contatar o Archer. Ela percebe que a comunicação está cortada pelo escudo. Shera diz a Saber para enfrentar os monstros e o servo, enquanto ele e Rin tentarão destruir o escudo. Saber hesita, mas confia e concorda. Eles fogem, ele desce as escadas, mata 2 monstros e avança. Shinji parece aproveitar com seu servo, o cavaleiro, quando a porta se abre e um caster entra e ataca o cavaleiro. Enquanto isso, Saber lutava no corredor contra monstros, quando todos sumiram e um cavaleiro surgiu atrás dela. Saber entra em um clash e esfaqueia o cavaleiro, que se transforma em um lançador, provoca Saber e desaparece.
Shiro e Rin descem as escadas. Mas por mais que ele mate, sempre há mais monstros. Rin manda ele recuar e joga uma granada nos monstros, destruindo-os. Eles passam pelo corredor, encontram Shinji encolhido e tentam fugir, mas Rin o chuta e manda derrubar o escudo. Shinji, assustado, murmura algo, fazendo Shiro verificar a sala e descobrir que seu servo, o cavaleiro, está morto na parede, chamado por Thanos. O campo de força some enquanto Rin interroga Shinji como uma verdadeira chefe e pergunta sobre o assassino do servo. Shinji, muito assustado, não responde e foge como o covarde que é. Enquanto isso, Shiro move os corpos dos alunos, impressionando Rin com sua calma. Ele apenas diz que já viu muitos corpos e não se importa. Agora, os paramédicos chegam para cuidar dos corpos, e nossos heróis decidem sair pelos fundos. Mas saber, Rin interrompe e se coloca na frente de Shiro, enquanto Archer surge diante deles. Rin o encara e o chama de idiota de cabelo de cacto, incapaz de aparecer a tempo para salvá-la. Archer responde que percebeu o problema e veio imediatamente, mas Rin ordena que todos saiam e conversem. Eles se dirigem para perto da floresta, onde Rin informa Archer sobre o ocorrido, e revela que o Caster acabou matando Ryder. Archer zomba de Ryder por morrer como uma cadela, mas Saber fica furiosa e o manda calar a boca antes que enfie a espada nele. Ele responde que não está interessado, mas Rin intervém e os separa. Ela apresenta o plano para identificar qual aluno é o mestre dos conjuradores sem assustá-los, mas diz a Shiro para ir para casa por enquanto. Ele comenta que ainda tem tempo para investigar, mas ela sussurra que Archer está agindo de forma estranha antes de sair. Saber sai com ele naquela noite. Saber deixa claro que não confia na capacidade de Shiro de se proteger, e diz que dormirá no mesmo quarto que ele. Isso deixa Shiro feliz por estar perto de uma garota, mas Saber, ciente do quanto ele é um insulto, cria um muro entre eles enquanto dormem. Shinju, o perdedor, vai à igreja para retirar seu nome da Guerra do Santo Graal, pois, com seu servo morto, não tem ninguém para protegê-lo. Kirei o chama de fraco, mas ele se desculpa dizendo que Ryder era muito fraco e que não foi justo. Kirei se cansa e diz que há um servo extra disponível, dando-lhe esperança. No dia seguinte, Shiro volta à escola, e antes de entrar na sala, Rin o puxa para um beco escuro, onde ele se enche de esperança. Mas Rin o decepciona novamente, dizendo que suspeita que Issei, o nerd com quem ele almoça, seja o mestre de Castor. Ele argumenta que isso não é possível, mas ela revela que ele mora perto do santuário onde Caster estabeleceu sua base, e ordena que ele investigue, e ele concorda em fazê-lo. Durante o almoço, Shiro entra na sala de descanso e tranca a porta, onde o nerd estava sentado sozinho. Ele vai até Issei e manda ele se despir. Issei se assusta, diz para Shiro se afastar, que não consente, mas Shiro diz que consentimento é mito. Antes de tirar as roupas, Shiro parece aliviado e satisfeito. Observando o corpo de Issei, não vê tatuagem indicando que ele é mestre. Issei se veste enquanto Shira pergunta se viu algo estranho no santuário, mas ele nega e sai. Assim que a escola termina, Shiro tenta encontrar Rin para lhe contar a novidade, mas as pessoas dizem que ela já foi embora. Ele a segue até o lado de fora e a vê perto de um poste elétrico, parecido com aquele em que ela dança. Ela rapidamente leva Shiro para um beco mais uma vez e o pressiona contra a parede antes de lhe contar que está de olho na loirinha que estava conversando com Sakura há pouco. Depois, Shiro diz a ela que Issei não é mestre, pois verificou o corpo dele, e Rin acredita. Ela diz que devem investigar mais amanhã. Após a conversa, ele volta para casa, janta e dorme. Na manhã seguinte, Rin acorda de um pesadelo, toma chá, enquanto Archer sugere romper com o Ika Shiro e aliar-se ao Caster. Mas ela recusa. Rin não quer ouvir e diz que nunca se aliaria a um monstro assim, confiando sua vida a Shiro, pois sabe que ele não a trairá. Archer, furioso, manda ela ir embora e desaparece no ar. Shiro vai para a escola e vê o nerd conversando com o professor Kizuki. Por curiosidade, ele pergunta. Issei diz que Kazuki mora com ele no santuário há 3 anos, então são próximos. De repente, a porta se abre e Rin entra, assustando Issei, que ainda tem TPT da última vez preso com Shiro. Rin pergunta sobre Kizuki, e ele responde que não viu nada anormal, e está feliz por Kazuki, que conseguiu um noivo que mora com ele. Após a conversa, Rin leva Shiro ao telhado e afirma que o Master of Caster é Kazuki, mas Shiro ainda hesita e diz que pode ser informação errada. Rin diz que eles devem atacá-lo esta noite enquanto ele está desprevenido. Shiro não gosta do plano, mas Rin sugere testá-lo com uma pequena explosão mágica. Se ele se defender, é um mestre. No fim da tarde, Shiro volta para casa e discute com Saber, que concorda com Rin,
Então decidem se encontrar com ela à noite. Quando anoitece, Shiro vai com Saber e encontra Rin, que estava esperando, e revela que Archer está extremamente irritado, e por isso se recusa a se juntar ao grupo. Todos se preparam com cautela e aguardam a chegada de Kazuki. Assim como esperavam, ele surge carregando um guarda-chuva. Rin, então, mira cuidadosamente e dispara uma poderosa rajada mágica. Para a surpresa de todos, Kazuki permanece completamente ileso. Nesse momento, o Caster aparece subitamente e se posiciona para iniciar uma batalha. Ela fala para Rin aparecer, pois eles já sabem sobre eles, e Rin diz a Shiro para se preparar. Mas ele ignora o plano e avança com sua vara, ignorando o Caster e perguntando diretamente a Kazuki se está sob controle do Caster. Shiro explica como Caster suga pessoas inocentes e diz que, se ele ordenou isso, vai matá-lo junto com Caster. Kizuki responde que não sabia, mas diz que não se importa com o que Caster faz. O mestre de Kizuki, único a fazer isso, não liga para as ações dela. Diz a Caster para fazer o que quiser com eles. Antes que se movam, Rin surge e lança uma granada em Caster, que bloqueia. Saber corre para Kazuki, e Caster tenta acertá-la, mas está protegida pelo escudo de Rin. Saber alcança Kazuki antes de cortá-lo. Surpreendendo a todos, Kazuki bloqueia sua espada e passa correndo, dando um tapa nela. Isso a surpreende, e Kizuki continua avançando, empurrando-a para trás, dando um soco no estômago e agarrando sua garganta. Ela tenta se soltar cortando-o, mas ele desvia e a derruba antes de arremessá-la. Isso choca Shiro, que não acredita que um mestre comum faça isso com alguém como Saber. Enquanto ela está ali, Caster diz a Kizuki que cuidará de Saber, então ele resolve lidar com seus alunos. Rin tenta atirar nele, mas Kazuki se esquiva e a derruba com um soco. Isso irrita Shiro, que corre para Kazuki, mas seus ataques são desviados antes de Kazuki acertar 3 socos, empurrando-o. Shiro continua consciente e percebe que, se perder, Rin morrerá. Ele então usa toda a sua energia para tirar 2 espadas de seu traseiro e enfrenta Kizuki, empurrando-o. Isso surpreende a todos, dando a Saber uma chance de atacar. Mas Kizuki se esquiva, e Caster voa com ele. Saber se aproxima de Shiro e pergunta se ele está bem, enquanto Rin pergunta como ele consegue guardar 2 espadas. Shiro responde que não sabe como as tirou, enquanto Rin fica irritada porque Kizuki escapou durante tudo isso. Shinji se encontra com a loira que é sua serva. Ele parece misterioso e diz coisas assustadoras que eu não entendi antes de concordar em se vingar de Shiro e Rin com Shinji. Naquela noite, quando Shiro tenta dormir, sente dor no braço direito, achando que é por seus hábitos noturnos e dorme. Na manhã seguinte, ao acordar, tenta ver Saber, mas cai no chão por fraqueza. Mesmo assim, ele se esforça e vai à escola, onde tem dificuldade em segurar canetas e borrachas. Fuji explica que Kazuki não ensinará por um tempo, pois está doente. Após a escola, ele decide cozinhar para Saber, mas deixa cair a tigela por causa do braço dormente. A campainha toca, e ele encontra Rin. Ela se convida para o jantar, depois discutem planos para enfrentar o Caster e Kazuki. Kazuki se escondeu, e só um ataque frontal total pode expô-los, com o qual Saber concorda. Shiro interrompe, dizendo que a Caster pode se autodestruir se ameaçada. Antes de preparar o jantar, ele olha para Rin esperando que vá embora, pois já é noite, mas ela está completamente. O rapaz, sem vergonha, diz que também ficará para o jantar. Ele vai para a cozinha e começa a preparar o jantar, enquanto Fuji entra e o irrita antes de ver Rin na mesa. Ela se assusta e pergunta a Shiro se ele está com ela, mas ele nega. Após o jantar, ele lava a louça e envergonha Andrew Tate, enquanto as meninas fofocam na mesa. Ele lava a louça, mas quebra vários pratos por causa de sua mão fraca. Rin pergunta se ele está bem e diz para descansar, pois parece exausto. Mais tarde, ele toma banho e sai, encontrando Rin sob a luz da lua, enquanto a neve cai ao redor. Eles se sentam e conversam. E Rin explica que queria ficar na casa dele pelo calor caseiro, e que ela não era fria e distante. Rin se sente em casa, onde viveu sozinha toda a vida. Ela diz que sempre foi uma maga talentosa e adorava treinar e melhorar sua magia. Tornar-se maga era seu dever, mas também algo que amava. Ela só faz o que gosta. Shiro pergunta por que entrou na escola se já era muito talentosa, e ela responde que gosta de ir à escola, e até fez uma aliança com Shiro porque aprecia sua companhia. Shiro parece ser o oposto, pois explica que seu pai adotivo lhe ensinou uma habilidade mágica, e disse para aprimorá-la diariamente, mas era árduo,
e ele nunca gostou. Ele diz que preferia ser um aluno comum, e Rin responde que talvez por isso seu pai o deixou. Após a conversa, voltam para casa, onde Rin veste roupas que a fazem parecer uma prostituta. Ela volta a dormir enquanto Shiro está praticando magia no galpão. No meio disso, Saber pergunta se ele está se sentindo bem. Ele responde que está se sentindo fraco, mas que está bem. De repente, Saber fica em alerta quando Archer aparece de repente atrás deles. Ela ordena que ele se afaste imediatamente e ameaça cortar suas pernas se ele ousar avançar. Archer pede para ela se acalmar, que não veio brigar. E Shiro concorda, dizendo a Saber para deixá-lo entrar. Ark diz que Rin contou sobre ele ter tirado 2 espadas da bunda na luta, o que impressionou. Shiro tem sorte de se mover. Criar algo do nada exige energia se nunca fez antes. E quando Archer fez isso pela primeira vez, seu braço esquerdo ficou paralisado por muito tempo. Ele se diz impressionado com Shiro e oferece ajuda, pressionando pontos de pressão que abrem seu fluxo de mana, fazendo seu corpo se sentir forte. O arqueiro diz que agora ele será um mago melhor e desaparece no céu noturno. Na manhã seguinte, Shiro acorda se sentindo mais forte. Ele vai acordar Rin, que parece ter o melhor sono, mas ainda assim, ele a chama para descer. No café da manhã, Rin reclama que não dormiu bem por causa de barulhos estranhos à noite. Shiro tenta mudar de assunto e pergunta sobre os planos dela. Rin diz que vão sair juntos. Shiro fica surpreso, mas concorda. Eles se preparam e vão à cidade vizinha, visitam cafeterias, fazem compras em lojas que acham idiotas e se divertem no fliperama antes de voltar. Rin decide voltar durante o dia. De repente, começa a chover e eles entram rápido em um ônibus vazio e suspeito que começa a andar. Enquanto falam sobre a diversão, Saber sente algo errado, e Shiro também, olhando frenético para fora, percebe que o ônibus não tem motorista. O Kun do ônibus quase os pega, mas ele não é tão forte quanto o Kun do caminhão, e falha. Os heróis surgem lentamente dos escombros. Rin faz uma tentativa de conversar com Archer, mas infelizmente não consegue. A água, de repente, se transforma em zumbis aquáticos. Um desses zumbis agarra Saber, mas ela rapidamente o corta. Eles estão completamente cercados. Rin lança magia contra os zumbis, mas, surpreendentemente, eles se regeneram. Saber tenta cortá-los sem sucesso e pergunta a Rin se tem um plano. De repente, ouvem uma risada e veem Batman no céu. Mas é Caster fingindo, agindo como vilã, mandando que se rendam, pois tem mana ilimitada e soldados infinitos. Ela revela que está sugando a mana de todos na cidade agora, e que não tem chance contra ela. Eles não se rendem, então ela exibe o corpo inconsciente de Fuji pendurado no ar, colocando suas cordas em volta do pescoço dele. Rin pergunta o que ela deseja, mas Caster diz que não se importa com ela, só quer Shiro. Ela ficou impressionada com a habilidade mágica dele ao criar as 2 espadas. Afirma ser contra a violência e quer que eles se unam à sua equipe para compartilhar o Graal sem mais sangue. Saber a interrompe, dizendo que o Graal só pode ser convocado quando todos os outros servos estiverem mortos, mas Caster afirma ter encontrado uma maneira de contornar isso. Ela diz que, se combinarem suas habilidades mágicas, poderá invocar o Santo Graal agora. Shiro rejeita a oferta e diz para ela tentar em outro lugar, o que a enfurece, fazendo-a criar círculos mágicos para destruí-los. Saber se prepara para lutar, mas Shiro diz para ela se afastar enquanto avança sozinho. Caminhe entre os Water Zombies, enquanto a Caster pega sua adaga. Ela diz a Shiro que só pode libertar Fuji se ele der o braço, e ele concorda. Ele oferece o braço enquanto os outros gritam para que se afaste. A Caster, porém, revela-se traiçoeira e ataca Shiro, mas é bloqueada por Saber, que a afasta e luta. Shiro teme pela vida de Fuji, e sem querer, ordena que Saber pare. Caster aproveita, apunhala Saber no coração e rouba a tatuagem da mão de Shiro, tornando-se a mestra de Saber. Ela lança Fuji para Shiro, que fica feliz por vê-la viva. Caster ordena que Saber mate Rin. Saber hesita, mas é obrigada a seguir a ordem, correndo com sua espada em direção a Rin, mas acaba esfaqueando Shiro, que se intromete. No último instante, Saber olha para eles e diz para que escapem. Com suas forças finais, utiliza seu ataque para criar uma grande cortina de fumaça. Caster, impressionado com a resiliência dela, captura nossos heróis. Porém, de repente, uma chuva de flechas desce do céu, perseguindo e explodindo ao seu redor. A verdadeira Top G Archer chega, destruindo os zumbis de maneira espetacular, antes de romper a barreira de Caster e instruir a todos para que fujam rapidamente. Shiro olha para Saber antes de fugir pelo buraco, enquanto Caster leva Saber e some.
Rin leva Shiro e fuge para casa, vê que ele sangra muito e faz um curativo antes de colocá-los na cama. Depois, ela se refresca e pergunta a Archer sobre seus planos futuros. Archer questiona se a aliança com Shiroi acabou, mas Rin recusa, dizendo que, a menos que Shiro queira terminar, não podem acabar. Archer diz que só há um caminho: derrotar Caster a qualquer custo. Rin concorda e se prepara para partir. Enquanto isso, Shiro acorda. Mesmo com dor e sofrimento, ele caminha pelo quarto e derruba a caixa de cristais de Rin, encontrando um pingente especial que traz de volta suas lembranças. Ao perceber que foi salvo por Rin, na noite em que foi esfaqueado do outro lado da cidade, Caster está feliz com seu progresso e diz ao assassino para guardar o portão e impedir que alguém entre. Kazuki. Ele a chama com pronomes errados, o que a irrita, e ela faz um buraco em seu peito com feitiço. Ele se levanta e pede desculpas, e Caster diz para guardar o portão enquanto ela sai para tarefas. Ela entra na igreja sagrada, onde o padre diz para sair, pois servos não podem entrar. Ele se prepara para ser mestre, o que parece discriminatório. Castor diz que as regras mudaram e mostra sua tatuagem de mestre antes de invocar saber na frente dela. Ela quer o Graal agora, mas o sacerdote diz que só aparece quando restar um servo. Ela acha besteira e o ataca com lacaios, mas o padre é incrível e os derrota antes de fugir e matar mais. De repente, ele vira o Wolverine, mas muitos inimigos o cercam enquanto Lancer o observa de uma árvore. Shiro atravessa a cidade, caindo frequentemente por sua fraqueza, até ver Rin no topo de um prédio. Ele sobe até ela, mas cai no chão e pergunta qual é o plano. Rin o encara friamente e diz que ele está fora dos planos dela, pois perdeu o saber. Então, não é mais um mestre. Ela sugere que ele saia da guerra antes de pular do terraço rumo ao santuário. Quando Archer a alcança, ela diz para não segui-la, senão ele morrerá. Enquanto os mestres se preparam para a luta final da Guerra do Santo Graal, Castor volta à igreja, onde fez saber refém, e a amarrou em um vestido de noiva branco para insultá-la. Kazuki chega à igreja, surpreendendo Caster, que percebe sua raiva por ela ter agido por conta própria. Ele pergunta se ela obteve o Graal, mas Caster diz que ainda está procurando. Na manhã seguinte, Shiro se prepara com uma espada nas costas e vai à cidade para encontrar a igreja onde lutarão. Enquanto isso, Rin acorda na floresta e Archer diz que não precisam se preocupar. Rin pode usar um flashbang se estiver cansada, mas se recusa e vão devagar para a igreja. Chegam ao pátio ao anoitecer e descobrem que o padre foi morto pelo Caster por causa do Graal, o que entristece Rin. Ela manda Archer enfrentar Kazuki enquanto ela luta com o Caster. Archer hesita, pois Caster é o mago mais forte, mas Rin pede confiança e ele concorda. Eles entram na igreja e confrontam Kazuki e Caster, com saber amarrada atrás. Rin provoca Caster, dizendo que Kazuki é forte, mas não páreo para Archer. Ela desafia Caster, que ri e vira Batman, subindo e criando círculos mágicos. Rin se prepara. Joga cristais vermelhos no Caster, que tenta explodi-los, mas Rin lança um flashbang. Rin, a única mais forte a se juntar a eles, acredita nele e o perfura no peito, quebrando o pacto. Ela perde seu status de mestre. Archer aparece rapidamente e empurra Rin. Quando ela tenta atirar em Kazuki, ele bloqueia com a espada. Rin fica chocada enquanto Archer diz que o plano dela contra o Caster é tolo. Nunca poderiam derrotar um mago tão poderoso. Ele aparece e vê Shiro escondido, mas ignora e vai até Caster, pedindo para fazer um pacto e ser sua mestra. Isso confunde Caster, que pega a adaga, mas Archer a tranquiliza, afirmando que não vai traí-la, e só quer se juntar por serem mais fortes. Caster acredita e o perfura no peito, rompendo o pacto com Rin, que perde seu status de mestre. Depois, Kazuki avança para atacar Rin, mas Shiro salta da sacada com sua espada, esquivando-se do ataque de Kazuki antes de golpeá-lo. Kazuki, porém, agarra e quebra a espada e o soca. Kazuki se prepara para o golpe final, mas Shiro invoca duas espadas de repente, forçando Kazuki a recuar. Logo em seguida, Shiro cai exausto no chão, enquanto o Caster convoca mais zumbis ao redor deles. Ela ordena que os zumbis os matem, mas Archer a impede e propõe uma condição para unir forças, deixar os dois voltarem vivos. Caster o encara, mas concorda, pois não se sente ameaçada por dois magos comuns sem servos. Ao ouvir, Rin fica frustrada, mas decide levar Shiro e sai da igreja. Após sair,
Eles caminham sem rumo pela estrada, quando Shiro diz para não se preocupar, pois vão pegar os dois Archer. Caster e Saber retornam, fazendo-a chorar. Depois, vão a uma colina, e olhando as estrelas, ele diz a Rin que não foi culpa dela. Então, confessa seu amor, algo que nunca se faz com sua paixão. Ele diz que sempre gostou dela, e ao ouvir isso, Rin o joga no chão, mas acaba gostando dele também. Pouco depois, voltam para casa e jantam. Ren então planeja e pega um mapa, dizendo a Shiro que quer unir forças com outro mestre. Lancer é descartado, pois não conhecem o mestre, então querem se unir à equipe de Ilia e seu grande Berserker. Na igreja, Caster lembra de sua convocação. Ela foi chamada por um pirralho pretensioso que vivia em um prédio enorme com várias garotas. Assim que ela foi convocada, ele agiu como um garoto rico e insultou Caster por não poder invocar um dragão. No dia seguinte, ele a chama ao quarto, mostra belas garotas e diz que quer vencer a guerra a todo custo. Depois, a leva a um laboratório com pessoas presas em tubos, que ele usa para matá-las e converter em cristais de mana. Castor ri dele por se orgulhar e aumenta o cristal, dizendo que ele está muito abaixo da magia dela. Como macho alfa, ele não pode permitir que uma garota seja melhor e a derruba com um soco. Depois, vai à igreja e diz ao padre que a Caster é inútil e não sabe fazer um sanduíche, dando-lhe uma assinatura da Netflix para mudar seu servo para Lancer. O padre concorda e Idrik volta feliz para casa, mas fica chocado ao ver seu laboratório queimado com os cientistas. Ele pergunta por que ela age como uma ex-tóxica, mas ela diz que é mais forte e não precisa dele para vencer a guerra. Isso fere seu ego, e ele manda que ela saia. Nada acontece, então ele usa um comando, mas Caster revela que quebrou o pacto e o envia para um lugar escuro. Shiro é protagonista de uma masmorra, corre assustado e vê seus braços queimando. Depois, volta ao laboratório e é assado até morrer, enquanto o Caster cai de exaustão. De repente, Lancer entra, assusta-a e leva-a para a floresta. Ela caminha na chuva, cai exausta, pronta para morrer. Mas Kazuki a encontra e a leva para casa. Ele oferece chá e a ouve antes de aceitar um pacto para salvá-la. Archer diz que está entediado, trazendo-a de volta à realidade, e ela o expulsa. Ele diz que só há o Berserker como inimigo, mas está longe. Caster tem um plano. Na manhã seguinte, Rin e Shiro pegam um táxi até uma floresta e começam a caminhar enquanto Rin diz a ele que o Berserker e o Caster são inimigos naturais, então o humilde deve colaborar com eles. Shuro avança, mas pula para trás por um choque. Rin o chama de covarde e começa a andar, mas também é pega por uma armadilha de Ilia, a Loli. Observando-os pela bola de cristal, ela manda suas empregadas desativarem as armadilhas, mas elas sugerem mandar os dois humanos para casa. Ilia manda que se calem e os levem ao castelo. As duas empregadas concordam e seguem pelo corredor, mas percebem que há mais alguém descendo no castelo. De repente, Shinji literalmente cai do céu, mas para antes de atingir o chão. As empregadas aparecem por trás e se preparam para lidar com o idiota, enquanto Shinji pergunta se Ilia está ali. Uma delas o ataca com seu enorme machado, que Shinji segura de alguma forma, e começa a fugir. De repente, as empregadas se viram e veem Gil, o criado loiro de Shinji no telhado. Tudo vira um drama coreano quando ele ordena que peçam desculpas a Shinji, seu mestre. As empregadas recusam, e uma tenta atacá-lo, mas sua mão é arrancada por armas que surgem do nada e esfaqueiam ambas. Ele se aproxima da outra empregada e manda chamar a Loli antes de Ned esfaqueá-la também. De repente, Berserker aparece pela parede ao lado de Ilia, furiosa ao ver suas empregadas. Gil parece gostar, pega todas as espadas para lutar. Após caminhar pela floresta, Shiro e Rin chegam ao castelo e veem uma luta. No telhado, Gil dispara várias armas contra Berserker, que desvia uma lança gigante sem se mover. Depois, Gil fica sério e lança várias espadas, causando uma explosão. O Berserker sofre o impacto e fica imóvel. Shinji, o tolo, corre até o Berserker, zombando dele por morrer, quando Gil manda ele se afastar. O Berserker revive e Shinji foge, enquanto Gil se diverte com a luta, atirando espadas e lanças que atingem o Berserker antes de desaparecer. Gil diz para aceitar a derrota, pois tem armas ilimitadas, mas Ilia diz que não perderão. Berserker corre e Gil sorri, disparando mais armas. Ilia lembra de quando era pequena, sempre sozinha, sem amigos ou família. Tinha duas empregadas que disseram que o servo foi convocado. Ao ver Berserker pela primeira vez,
Ele estava acorrentado nas masmorras por ser muito forte. Ilia fez um pacto com ele, mas ele não obedecia. E quando ela tentava forçá-lo, ambos sentiam dor intensa. Em uma manhã fria, ao tentar treinar com o Berserker, ela foi nocauteada e acordou sozinha. Furiosa, ela decide caminhar de volta e chamar outro servo. Enquanto caminhava pela floresta, ela foi perseguida por lobos que a alcançaram e a morderam enquanto chorava no chão. De repente, Berserker salta para protegê-la, sendo mordido pelos lobos. Ilia percebe que ele não os ataca porque sente dor ao atacar. Ela, com compaixão, diz para ele atacá-los, pois nunca o deixará em paz. Então, ele explode os lobos, matando-os, pedaços. De repente, ela volta à realidade quando Gil tenta matá-la. Shiro e Rin caminham pelos corredores, e Rin diz para não intervir na luta. Eles vão à varanda e veem Ilia no chão, com Berserker a protegendo enquanto é esfaqueado por espadas. Gil ri e manda deixar a Loli, mas Berserker se coloca na frente para defendê-la. Gil avança de forma feroz e determinada. O Berserker tenta bloquear o ataque, mas acaba sendo esfaqueado. Mesmo ferido, ele consegue se levantar e corre em direção a Gil, mas é rapidamente derrubado por um golpe poderoso. Tomado por uma fúria incontrolável, o Berserker tenta atacar mais uma vez, mas Gil invoca correntes mágicas que o imobilizam completamente, impedindo qualquer movimento. Gil ri e diz que está tudo acabado. Nenhum deus escapa dessas correntes. Ele invoca uma lança e a lança no coração de Berserker, que cai de joelhos enquanto Ilia chora. Gil pega sua espada e avança para Ilia, cortando seus olhos para torná-la Helen Keller, enfurecendo Shiro, que tenta intervir, mas Rin impede. A garota tenta encontrar Berserker para consolo, mas é esfaqueada e cai. Enquanto isso, Rin tenta silenciar Shiro. Ela sangra no chão enquanto Gil se aproxima para finalizá-la, mas, de repente, o Berserker revive e tenta esmagá-lo. No entanto, no último momento, Gil o apunhala com várias lanças, matando-o. Shiro grita insultos para ele, e Gil simplesmente lança uma espada em sua direção, quebrando a sacada. Enquanto Ilia sangra até morrer, Gil se aproxima e retira o coração dela. Quando Shiro grita novamente para ele parar, diz a Shiro que é inútil sem saber. Shinji se aproxima, começa a zombar de Shiro e saber, exibe Gil e manda matar Shiro. Rin grita para pararem e diz a Gil que atirará em Shinji se ele fizer algo. Gil, impressionado com sua coragem, poupa Shiro e vai embora. Shinji pateticamente tenta convencer Rin a mudar de lado, mas ela o rejeita, ferindo seu ego. E ele diz a Gil para... O Lancer quer matá-los, mas Gil se recusa e vai embora. Mais tarde, Shiro enterra Ilia no jardim, enquanto Ren diz que interromper a luta foi tolice e ele poderia ter morrido. Shiro conta que quando jovem, houve um desastre e não salvou ninguém. Desde então, jurou ajudar quem precisa. Rin entende e decidem encontrar uma solução. Eles se sentam perto de um chalé, e Rin diz a Shiro que Gil não é muito mais forte que Saber ou Archer. Mas com suas armas ilimitadas, ele domina todos. Shiro diz que precisam de um servo antes de lutar contra ele. De repente, uma voz os interrompe, e eles veem Lancer no telhado, sorrindo. Os dois de imediato entram em ação e começam a dizer um ao outro para que fujam. Lancer acha essa discussão engraçada e desce antes de pedir que se acalmem, pois não tem intenção de lutar. Ele informa que está lá para formar uma aliança com eles por ordem do seu mestre. Rin pergunta por que ele não está formando uma aliança com Gil, que claramente é mais forte. Mas Lancer responde que não gosta muito da personalidade dele. Após ouvi-lo, eles concordam em formar uma aliança temporária, mas Shiro impõe que o Lancer não pode roubar a Rin, pois ele tem prioridade. O Lancer aceita e eles seguem em direção à igreja. Enquanto isso, na igreja, Archer sai de sua posição novamente e encontra Kazuki, perguntando sobre suas intenções após vencer a guerra. Kazuki responde que não acredita em bem ou mal, e tem apenas um desejo a realizar após a guerra. Como um idiota, ele diz a Archer que deseja realizar os desejos de Caster, que só quer voltar para seu mundo, pois não gosta de Truck-kun ou Ishikai. Enquanto isso, Lancer, Shiro e Rin repassam o plano. Rin diz a Lancer para manter Archer distraído, mas não matá-lo, pois quer que ele peça desculpas antes de se livrar dele. Lancer avisa que Caster será um problema, mas Rin diz que tem um plano antes de se livrar dele. O Lancer avisa que o saber pode lutar e até o Assassin pode entrar. Lancer diz que lidarão com isso depois. Antes de irem à igreja e serem parados por Archer, Lancer surge de repente, surpreendendo Archer, que zomba de Rin por encontrar outro homem rápido.
Lancer, porém, se irrita com a falta de honra de Archer e pega sua lança enquanto Archer invoca a espada. Rin lembra Lancer de não matá-lo e corre para a igreja com Shiro, enquanto os servos lutam. Eles entram e enfrentam Caster e Kazuki, com Saber inconsciente atrás. Ela sugere que aceitem a derrota, mas Rin zomba da cara de Caster e diz que seu visual é triste. Isso irrita Caster, que ativa seus círculos mágicos e voa, enquanto Rin pede a Shiro para distrair Kazuki. Rin se prepara para a batalha, enquanto Shiro, ainda afetado pela derrota, lembra o passado e segura as espadas com determinação. Lancer tem vantagem sobre Archer, atacando sem pausa. Lancer avisa que lutará com força total. Rapidamente, surge atrás de Archer para um ataque surpresa, mas Archer se esquiva e se reposiciona antes de ser atingido. Ele salta e ataca o Lancer, mas as flechas são bloqueadas facilmente, enquanto o Lancer o chama de desonroso. Archer diz que a lança dele é pequena, despertando inseguranças em Lancer, que se prepara para seu ataque mais forte, pulando e carregando a lança com toda a força. Archer percebe que esse ataque pode destruir um exército, pois Lancer lança a lança à velocidade supersônica, enquanto Archer mostra todas as suas habilidades, bloqueia sua mana e cria um escudo indestrutível que surpreende Lancer. A lança continua quebrando camadas, empurrando Archer para trás, mas ele se defende enquanto se machuca, antes de uma enorme explosão cobrir a área. A lança retorna ao Lancer, e quando a poeira baixa, ele vê Archer de pé com sangue escorrendo. Lancer fica surpreso por alguém se defender de seu melhor ataque, mas Archer revela que ele realmente... Archer gastou quase toda sua mana para criar o escudo mais forte. Archer aceita a derrota por hora, e Lancer sai à noite. Na igreja, Shiro enfrenta Kazuki, que o empurra contra a parede, enquanto Rin se defende dos ataques de Caster com cristais. Ela é empurrada e percebe que vai perder, então cria uma explosão e corre pela fumaça para lançar cristais vermelhos em Caster, que bloqueia e as destrói. Ela desce do ar e diz para aceitar a derrota, já que até Shiro está apanhando e não há como vencerem. Mas Rin sorri, lança uma granada de luz e corre para socar seu estômago, seguido de um golpe nas pernas e 2 socos que jogam Caster na parede. Kazuki rapidamente corre para trás e acerta Rin, enquanto Shiro também está no chão. Ele manda Caster usar o Saber contra esses idiotas. Mas antes que ela pudesse, Archer surge e atira espadas em Kazuki. Quando a poeira baixa, vemos Caster esfaqueada protegendo Kazuki, morrendo em seus braços. Kisuke promete ganhar o grau para ela, e Archer revela que era seu plano o tempo todo. Enquanto Kazuki avança, Archer cria 2 espadas e Shiro tenta parar Kisuke. Ele ignora todos e ataca Archer com um soco, mas Archer desvia e o fere antes que ele morra. Shiro vai até Saber, que está fraca, mas feliz. Archer os ataca com espadas, mas erra. Rin pede para parar, mas ele cria uma prisão de espadas e diz que ela não é sua mestra, antes de ir para Shiro. Enquanto Saber o defende, Archer diz que ela não tem mestre agora, o que a enfraquece e a levará à morte. Saber diz: venha, irmão, e se prepara para lutar. Archer a ataca enquanto ela tenta se defender, mas não consegue criar uma armadura. Archer a empurra com ataques constantes até que ela caia. Ele se aproxima, mas Shiro o ataca, e seu golpe de espada é bloqueado antes de Archer chutá-lo ao chão. Depois, ele avança, chamando-o de fraco, mas Shiro persiste, ataca, suas espadas quebram e ele cai. Prestes a acabar com ele, Rin faz um pacto com Saber e Shiro ataca. Saber completa o pacto, surge com armadura, liberta Rin e diz a Archer para sair, pois não deixará Shiro se ferir. Ambos se atacam, mas Saber esquiva de tudo. Ela quebra suas espadas e ataca, fazendo Archer cair. Ele afirma que Shiro morrerá de qualquer forma. Depois, larga da espada, lança um feitiço e usa uma expansão de domínio. Logo, estão em um vasto terreno com espadas. Archer menciona que roubou a técnica de seu ídolo, Gojo Satoru. Ele cria espadas e as lança em Saber, mas Shiro finalmente toma coragem e corre para Archer, criando espadas para bloquear os ataques e quebrando todos. Isso quebra seu domínio, e antes que Saber ataque, Archer pega Rin e se afasta. Ele a adormece e diz a Saber que Rin é só por segurança e que quer matar Shiro. Shirva diz para se encontrarem no castelo de Alia para um duelo, e Archer concorda antes de partir. Depois, Shiro e Saber saem do prédio destruído e Lancer aparece.
Saber fica na defensiva, mas Shiro pede calma, pois ele é aliado. Lancer quer ajudar a pegar Rin. No castelo, Rin acorda e vê Archer no sofá esperando Shiro. Rin diz para parar, pois não há motivo para matar Shiro. Mas Archer responde que não gosta da cara dele, o que já é motivo. De repente, Shinji se aproxima de Rin, dizendo a Archer para ficar parado, pois está em desvantagem contra Gil. Antes de tocá-la, Archer o impede e diz que, após matar Shiro, poderá fazer o que quiser com Rin, mas se tocar nela antes, morrerá com seu servo. Shinji aceita e diz a Gil que não precisam lutar enquanto Archer passa fora da sala. Naquela noite, Shiro acorda após um longo sono e se prepara com saber para sair, dizendo a ela para não intervir entre ele e Archer. Ao saírem, Lancer chega pronto para ajudar se algo der errado, e todos partem para acabar com a guerra. Na manhã seguinte, no castelo, encontram Archer no topo da escada, e Lancer aparece. Shiro pergunta a Archer onde está Rin, e ele diz que a entregou a Shinji para fazer o que quiser. Ele fica furioso, mas o Lancer diz para se acalmar, pois cuidará de Rin, já que seu mestre ordenou mantê-la viva. Lancer também diz que, após isso, podem terminar a batalha e desaparecer. Ele pergunta a saber se ela virá salvar Rin, mas ela recusa, dizendo que precisa ver a luta, e pergunta a Archer por que está tão determinado a matar Shiro. Archer responde que Shiro o lembra de si mesmo, algo que sempre odiou. Enquanto isso, Shinji está abusando de Rin, zombando de sua impotência e sentindo-se poderoso. Ele começa a dizer que prefere coxas de frango, pois são menos secas e fáceis de cozinhar, quando o Lancer o soca na parede. Ao aparecer de repente ao lado dele, Rin se surpreende ao ver Lancer novamente, que diz para ela poupar forças, pois ele a libertará, e talvez ela possa impedir Shinji e Archer de terem uma batalha. De repente, ele sente alguém atrás, e para a surpresa de Rin, Kiri, o sacerdote, surge das escadas com um ar presunçoso. Enquanto isso, Saber e Archer discutem sobre arrependimentos e desejos. Shiro pergunta a Saber por que quer o grau, e ela responde que, quando era uma garota normal, tirou a espada Excalibur, ganhando força imensa, e se tornou rainha da Britânia, mas isso causou a morte de muitos. Ela deseja que os soldados que lutaram a seu favor ou contra ela não sofram mais. Ela não quer mais pegar a espada. Archer deseja que Excalibur deixe de ser um espírito heróico. Durante milhares de anos, foi convocado para proteger a humanidade, e ao longo desse tempo, tirou tantas vidas que se tornou insensível à matança. Ele quer que isso acabe. Ele foi chamado tantas vezes que parou de se importar com o mundo. E criar um mundo sem lutas parecia estúpido. Então, ele joga uma espada aos pés de Shiro, dizendo para se defender se não quiser morrer dolorosamente por Archer. Lancer pergunta a Karai por que se revela agora, já que não queria que soubessem que estava vivo. Karai diz que seu engano acabou. Rin olha traída para ele enquanto Lancer pergunta se ele mentiu sobre querer salvá-la. E Karai apenas sorri. Ele revela que planeja isso há mais de 10 anos, desde que foi aluno do pai de Rin. Rin fica horrorizada ao saber que ele matou seu pai após a última guerra do Santo Graal, e mentiu sobre isso. Desesperada, Rin se senta enquanto o sacerdote ordena a Lancer que a mate e lhe dê seu coração. Lancer se recusa a ferir Rin e encara o sacerdote, dizendo que ele terá que usar um comando para obrigá-lo a ferir Rin. O sacerdote sorri, puxa as mangas e revela a tatuagem do mestre. Então, ele usa seu feitiço de comando, mas surpreende a todos ao ordenar que Lancer se mate. Sem dizer mais nada, Lancer pega sua lança e a enfia no próprio peito, caindo no chão em uma poça de sangue, onde morre. Shiro pega na espada e diz a Archer que ele mesmo deve fazer o trabalho sujo. Ambos começam a caminhar um em direção ao outro e criam suas espadas. Archer diz que não pode acompanhar Shiro, mas Shiro não se importa e corre para confrontá-lo. Na masmorra, o sacerdote se aproxima de Rin e diz que vai matá-la e tirar seu coração. Mas Lancer, o verdadeiro Giga Chad, se levanta e o apunhala no coração. Lancer é jogado contra a parede e morre instantaneamente. Lancer também cai, enquanto Shinji ri e chuta o corpo de Kiri. Ele então caminha até Rin, pedindo aliança. Ela recusa, e ele a maltrata no chão, tentando estrangulá-la. Mas Lancer se levanta e o arremessa na parede. Shinji se levanta e chama Gil para matar Lancer, mas ninguém vem. Lancer se aproxima e cutuca Shinji com a lança, assustando-o, e ele foge. Enquanto isso, Shiro luta intensamente, mas não consegue acompanhar Archer. Ele enfrenta Archer novamente, mas após uma longa batalha, Archer quebra sua espada e o empurra para trás. Shiro tenta criar ainda mais espadas, no entanto,
Archer afirma que as espadas de Shiro jamais terão a mesma qualidade das dele. Shiro, então, decide atacar, mas acaba sendo chutado para trás. Mesmo assim, ele consegue bloquear Archer, mesmo após ser chutado, e continua a luta. Archer avança novamente, e suas espadas se chocam, mas Archer consegue quebrar as espadas de Shiro, derrubando-o no chão. Dessa vez, Archer se prepara para agir, pois a energia azul aparece ao seu redor, e ele usa a expansão de domínio novamente para levá-los a um deserto. Do outro lado, Lancer fala com Rin sobre querer bater naquela bunda, mas Rin diz que ela não é legal, e Lancer inicia um incêndio para apagar evidências enquanto ela volta ao domínio de Archer. Shiro está no chão, mas cria espadas de novo, e corre para Archer, que o bloqueia facilmente antes de empurrá-lo. Volta. Shiro ataca, mas Archer desvia e segura sua espada, prendendo-o em um armlock. As espadas de Shiro quebram e Archer apunhala sua perna, empurrando-o antes de atacar. Shiro se defende. Archer continua e esfaqueia Shiro no intestino, empurrando-o enquanto ele cai, sangrando. Para surpresa de Archer, Shiro se levanta e seus ferimentos se curam magicamente. Archer lança suas espadas numa tentativa de acabar com ele, mas Shiro consegue bloquear e afirma que Archer morrerá. Com isso, Shiro corre em sua direção e eles começam a lutar novamente. Archer percebe o equilíbrio de Shiro e o chuta. Shiro rapidamente se levanta e Archer cria várias espadas que lança, mas Shiro habilmente desvia de todas elas. Mas antes de cair, Archer cria e dispara mais espadas, mas Shiro bloqueia todas enquanto corre em sua direção, desviando até as maiores. Isso surpreende Archer antes de se encontrarem prontos para se esfaquear. Eles voltam ao castelo, onde Archer é esfaqueado por Shiro e aceita a derrota, enquanto Shiro cai. Rin chega e pergunta se estão bem, e quando tudo parece certo, Archer, o rei, é esfaqueado por várias espadas por trás, cortesia de Gilbert. Ele ri deles por serem patéticos antes de criar espadas e atirá-las em Archer e Shiro, mas Archer empurra Shiro e é esfaqueado até a morte. Saber se prepara para lutar, mas Gil explica que esteve na última guerra do Santo Graal e viu o conteúdo do Graal agora. Ele quer usar o Graal para destruir a humanidade e governar a Terra como rei. Ele atravessa as lágrimas e forja suas espadas, mas decide não fazer isso quando o castelo começa a ruir. Ele os abandona para morrer, dizendo que criará o Santo Graal agora, o que destruirá a humanidade. Então eles devem usar bem o tempo se quiserem derrotá-lo. Shiro e os outros buscam uma forma de fugir do castelo para lutar mais um dia e salvar as palavras de Gil. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder mais vídeos gostosos como esse. Até logo!